Olá, o Em Debate de hoje apresenta o professor doutor Eduardo do Vale Simões. O professor Simões, ele é o idealizador do GEAR, que é o grupo multidisciplinar que reúne aí profissionais de diversas áreas do conhecimento para realizarem estudos e projetos em robótica, um tema que interessa muito a você que está nos assistindo agora, porque afinal, quem é que não gosta de ver aqueles robozinhos, né? Simples falar assim, mas estudou muito o professor Simões para chegar até aqui. Professor, bom dia, prazer em tê-lo aqui conosco nesse espaço. Suas palavras iniciais, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como foi essa criação e no que especificamente se baseia a tua área de atuação dentro do ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Eu fiz doutorado na Inglaterra, né? E lá a história da robótica começou muito antes do que no Brasil, né? Então, isso foi em 96, 97, a gente já fazia trabalhos com o público na universidade. E como eu fazia doutorado em robótica, eu era muito procurado pela reitoria da universidade para que a gente pudesse aproximar o trabalho com os robôs das crianças, principalmente vinham alunos que estavam terminando o seu estudo, o seu colegial, né, e iriam ingressar na universidade. Então a universidade tinha interesse de demonstrar para os alunos a pesquisa que era feita lá. Só que muitos desses alunos iam com os pais e com os irmãos mais novos. Então a gente começou a fazer jogos com robôs, a gente fazia corrida com os robôs, fazia pistas de obstáculos e as crianças pilotavam os robôs por essas pistas. Depois a gente teve a ideia de fazer, sendo brasileiro, né, de fazer o futebol, né? Então a gente começou com partidas de futebol de 3 robôs contra 3 robôs, acabou que virou 5 robôs contra 5. Aí nos atacantes a gente acabou colocando mecanismos de chute, então eles já conseguiam chutar em gol, né? E isso na Inglaterra? Isso na Inglaterra. Como ele interrompendo esse preâmbulo, mas eu não posso me furtar, caro telespectador, de dizer que obviamente e oficialmente o futebol, enquanto esporte nacional brasileiro, ele nasce na Inglaterra, né, em finais do século XIX, vem ao Brasil trazido aí pelo conhecido Charles Mills em 1900, em 1910 Charles Mills assume ali o Clube Paulistano, que existe hoje até em São Paulo. Agora, interessante eu estar ouvindo você dizer que enquanto os ingleses trazem até o Brasil, que viria a ser o país do futebol, o futebol jogado em campo, os brasileiros vão até a Inglaterra através do professor Simões e levam então o futebol jogado por robôs. Demos o troco, professor? Eu acho que sim, né? Estava na hora, inclusive, né? E eles são apaixonados por futebol também. Os ingleses têm muitos jogos malucos, né? Aqueles cricket da vida, mas eles são apaixonados por futebol. Então, quando a gente começou com esse trabalho introduzindo a robótica através do futebol, a gente criou um apelo muito grande, né? E deu muito certo. Quando eu vim da Inglaterra, eu voltei para a Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei alguns anos lá. E aí a reitoria me procurou lá num dos eventos como tem o CICUSP aqui, né, que é um congresso onde os alunos da USP apresentam seus trabalhos para a comunidade. Existe o equivalente lá no Sul. E aí eles nos convidaram para fazer um trabalho com as crianças nesse evento, num salão, assim, com vários alunos apresentando seus pôsteres e tudo. E aí a gente conseguiu arquibancadas, assim, a gente começou a fazer uma coisa bem profissional, assim. Eram arquibancadas para 300 pessoas, a gente conseguia reunir várias escolas ali. Então ficava o time de uma escola concorrendo contra o time de outra escola, criava-se gritos de urra, né? E até a ola acontecia na arquibancada. Então isso aconteceu um impacto muito grande, sendo na televisão. A gente foi procurado por pais e professores meses depois disso, pedindo assim, quando que vocês vão na nossa escola levar isso e tal. Aí que começou a me surgir essa ideia, né, de conseguir usar a robótica como um instrumento, principalmente para despertar a curiosidade da criança. Não tem quem não fique se perguntando como que esse robô está pensando, o que esse robô está fazendo, como que ele consegue jogar a bola. E aí a gente dá o joystick para a criança controlar o robô.
Eles veem que não é nada fácil defender um gol, né, chutar em gol, criar uma jogada, controlar um robô, que é um carrinho, né, basicamente tem todas as limitações mecânicas ali. A bola normalmente anda muito mais rápido do que o robô, então se tu deixa, normalmente com um adulto pega, ele fica correndo atrás da bola, parece aquele futebol de interior, assim, onde chuta a bola para frente e todo mundo corre atrás, né? Então a criança vê o quão difícil que é aquilo. E de repente a gente coloca os nossos robôs programados com softwares de inteligência artificial que conseguem jogar o futebol e, né, criar jogadas, a gente consegue fazer tabelinha, passar a bola. E aí cria curiosidade deles querem saber como que isso está acontecendo. E aí a gente tem a chance de, através das perguntas, explicar o que está ali por trás. Então a gente acaba aproximando a tecnologia do ambiente escolar, criando a curiosidade na criança, criando a vontade, né, de resolver aqueles problemas com a gente, porque a robótica, nós estamos engatinhando ainda em termos tecnológicos, tem muita coisa que a desenvolver ainda. Hoje a gente consegue construir um robô, por exemplo, aquele da Honda, que é um robô humanoide, totalmente autossuficiente. Ele tem uma mochilinha que ele carrega a bateria, o computador que controla ele, e ele tem mãos, né? Ele consegue abrir uma porta, subir escadas. Só que normalmente é um japonês que está controlando esse robô por um joystick. E por que com todo o dinheiro da Honda, todos aqueles japoneses lá não conseguem controlar, né, de uma maneira autônoma esse robô? Porque é muito difícil. O número de possibilidades que uma máquina encontra, por exemplo, no ambiente escolar. Imagina um robô que entrasse no saguão de uma escola. Como que a gente iria programar para ele, se você encontrar um degrau de 10 centímetros de altura, então mova a perna desta maneira para subi-lo. Agora chega lá, o degrau tem 11 centímetros. Às vezes tem 2 degraus, às vezes tem 3 degraus. Então o robô comete um pequeno erro no primeiro degrau, o erro é repetido no segundo. Quando chega no terceiro, ele já está descendo a escada em vez de subir, na melhor das hipóteses. Muitas vezes ele cai de cabeça no chão. E não é só os meus robôs que caem de cabeça no chão, é os robôs da Honda, os robôs da NASA, né? A gente vê as sondas espaciais chegando em Marte, aquela expectativa no Fantástico, todo mundo olhando, e aí cai no buraco. E aí, são vários minutos para a mensagem vir da sonda até a NASA dizendo, encalhei, né? Aí o operador da NASA manda uma mensagem, vire para a direita, mais 15 minutos até chegar lá. Os 15 minutos eu estou chutando, mas deve ser alguma coisa por aí. Aí, não deu, mais 15 minutos, entendeu? Então, é muito difícil hoje a gente programar um robô para atuar num ambiente que o projetista não conhece muito. Muitas vezes o robô está indo para Marte para a gente saber como que é o ambiente marciano. Nunca ninguém foi até lá. O robô é o primeiro. Então, como que a gente vai programar um robô para andar num ambiente que a gente nem conhece? Então, esses robôs, essa inteligência artificial, né, que a gente procura desenvolver hoje, ela tem que lidar com questões de adaptabilidade. O robô tem que conseguir se adaptar a situações desconhecidas. E coisas que a gente faz muito bem. Por exemplo, quando a gente chega numa encruzilhada e ninguém disse para que lado ir, a gente chuta, a gente tenta, né? Se deu certo, a gente ensina para os nossos amigos. Se não deu certo, a gente, né, tenta um outro lado, um outro caminho. Então a gente está criando robôs hoje que são capazes de tomar decisões por conta própria. E isso, no contexto de um jogo de futebol, né, a gente, né, tem exemplos tipo o Ronaldinho, né? Isso é imperativo para que a gente consiga, né, a autonomia do jogador, a iniciativa do jogador. Então, nas competições, elas vêm mostrar, vêm servir de teste para nossos algoritmos inteligentes também. E quando a gente leva isso nas escolas, as crianças ficam muito curiosas e perguntam bastante o que tem dentro do robô, como é que é o processador, onde está o cérebro do robô, como que ele pensa, né? Por que esse robô anda mais rápido e aquele robô não? Então a gente pode mostrar as baterias, do que o robô é constituído. Isso tem causado um resultado muito interessante. Das entrevistas que a gente faz com as crianças, antes de chegar na escola, a gente entrevista e eles dizem que a pergunta principal que eu faço é o que você quer ser quando crescer? E a maioria dos alunos responde que quer ser jogador de futebol ou cantor de música sertaneja, muitas vezes. E aí, depois do experimento dos robôs, eles vêm dizer que querem ser cientistas, porque eles querem construir robô.
Isso é uma realidade que muita gente, inclusive os pais, desconhecem, que é possível sim ser um cientista no Brasil, cientista maluco, né, como a gente vê nos filmes. Um dia vocês estão convidados para conhecer os meus laboratórios lá, tudo dá choque, tudo explode, né? Então vocês podem entrar em contato com a gente, vir visitar o laboratório. A USP é uma universidade pública e as portas estão sempre abertas, né, para o público, para as escolas. A gente recebe professores com alunos. Eu convido, às vezes, apareceu... A última vez chegou um ônibus de 47 alunos aqui, né? Vocês vão tirar a ficha, eu vou levar um por um no laboratório, né? Então, a gente, às vezes, se aperta com a quantidade de gente que vem conhecer. Mas é sempre um prazer, uma alegria estar mostrando, estar dando um retorno para o público do que está sendo feito dentro da universidade, da nossa preocupação em transferir a tecnologia que a gente desenvolve aqui dentro para a indústria e principalmente para os lares, né, para as escolas. Essa tecnologia tem que chegar nas crianças, porque daqui a alguns anos, quando essas crianças estiverem no mercado de trabalho, muito do trabalho que está sendo feito hoje por pessoas será feito por robôs. E onde é que essas crianças vão trabalhar se elas não tiverem contato desde agora com essa tecnologia? Às vezes a gente não consegue, tem medo de apertar botão, tem medo, né, de um computador. Imagina como é que a pessoa vai trabalhar no futuro. Então a ideia é que a gente desenvolva, desperte esse interesse por robótica para essas crianças estarem desenvolvendo os robôs que estarão trabalhando no futuro. Aí cortando cana, limpando a rua, fazendo trabalhos monótonos, né? Professor Simões, da criação do Guiar, né, falar um pouquinho dessa iniciativa de vocês, quem é que participou dessa ideia toda, porque é público, mas não foram robôs que tiveram essas ideias. Ainda não, foram seres humanos e seres humanos que pensam e pensam muito, né? E melhor que isso, pensam coletivamente. Eu queria que você falasse dessas pessoas, nas quais eu incluo você. Então, aí quando eu fui contratado pela USP, eu já vim com essas ideias todas já experimentadas lá no Sul, né? As ideias funcionando, dando um retorno muito grande. A gente tem que começar uma coisa aqui. Então, eu comecei a procurar professores, procurar apoio aqui na USP para desenvolver esse trabalho com as crianças. Fiquei maravilhado quando eu descobri que existia o CDCC aqui na USP, e foi através do CDCC que eu acabei conhecendo o Sérgio, né? E nós conversamos muito. O Sérgio tem essa coisa de ser empreendedor, né? De ideias. E aí criamos coragem. E aí juntamos... Eu comecei a fazer algumas demonstrações de robôs, mas com segundas intenções. Eu queria, na verdade, era atrair alunos que tivessem interesse. Então, quando a gente faz um jogo de futebol de robôs aqui no meio da universidade, aparecem 150 alunos querendo trabalhar com a gente, né? É porque você está no país do futebol, né? Imagina, né? Então, chegou uma hora que eu não dava mais conta de administrar o grupo e tudo, então a gente criou o guia, no intuito de que fosse um grupo administrado pelos próprios alunos, onde os alunos criaram seu presidente, seu tesoureiro, tem um aluno responsável só por festas, né? Porque afinal de contas é importante para integrar. Os robôs participam das festas? Os robôs estão sempre lá. Eles querem agora criar um robô que carregue, né, salgadinhos e bebidas na festa para eles. Então o guia foi criado aqui num movimento nacional, na verdade, iniciado por alunos, principalmente do PET, que são grupos financiados por Brasília, pelo MEC, né, de alunos, com o intuito de desenvolver tecnologias voltadas à educação. Então a gente começou a desenvolver campeonatos nacionais de futebol de robôs, onde as universidades pudessem levar seus times para competir, para trocar experiências. A ideia do futebol de robôs é assim: o time que ganhar no ano, no dia seguinte, disponibiliza tudo o que fez na internet para que outras escolas possam copiar e aprender como é que fizeram, e para a gente mesmo que ganhou num ano, ser obrigado a competir com a gente mesmo no ano seguinte, né? Então, a ideia de disseminar, integrar os alunos, disseminar o conhecimento na área de robótica, que é uma coisa muito pouco desenvolvida aqui no Brasil. Portugal mesmo, existem 9 ou 10 institutos de robótica em Portugal. Nós não temos nenhum instituto de robótica ainda aqui no Brasil. É uma pena muito grande. É a próxima coisa que eu quero que o Sérgio me ajude.
para a gente conseguir construir alguma coisa ligada, que una a universidade, a empresas, escolas, onde a gente faça projetos juntos, né? A gente está numa cidade, São Carlos, onde tem um parque tecnológico enorme. As empresas, as pequenas empresas, muitas delas fundadas por ex-alunos nossos aqui, são várias e necessitam de tecnologia que a gente vem desenvolvendo aqui na universidade. Então a gente precisa de uma instituição que agregue essas coisas, a necessidade da indústria com a tecnologia desenvolvida na universidade, para que um possa ganhar com o outro. E quem vai ganhar, na verdade, é a sociedade, uma vez que a gente vai estar gerando novos empregos, empresas competitivas, né, impostos e tudo. E empregos de alto nível tecnológico, onde os nossos alunos, né, que estão se especializando aqui cada vez mais, eles não podem querer ir para o exterior, precisar ir para o exterior para trabalhar em robótica. A gente precisa construir robôs aqui. É uma felicidade. Hoje existem 3 empresas já aqui em São Carlos que estão produzindo robôs. Né? Então, empresas privadas, e isso é muito bom. Como é que essa questão uma coisa meio única, assim. Eu estou abrindo um pouco o leque desse debate, porque a conversa está valendo. Já que o senhor falou que existem 3 empresas privadas em São Carlos, como é que fica a questão público-privada? Como é que o Brasil engatinha nessa política do público-privada no setor da robótica? E eu agrego essa pergunta à questão das patentes. Vocês estão produzindo já muita coisa dentro da universidade, isso já vem sendo patenteado, para ser patenteado. Quanto tempo demora uma patente de um robô para sair? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Essa realmente é uma briga, né? A gente tem uma vontade muito grande de fazer isso, a indústria tem uma vontade muito grande de fazer isso, mas existem barreiras políticas ainda. Aqui na USP são inúmeras as dificuldades que a gente tem para conseguir chegar nas empresas, mas a gente vem tentando sim. Existem projetos com empresas que a gente faz, onde a gente transfere a tecnologia para empresas. Eu mesmo estou trabalhando em alguns, com a Poli, onde a gente está fazendo um robozinho que entra dentro dos oleodutos da Petrobras para checar se há vazamentos, né? Então, existia um robô maior que entrava no oleoduto de óleo, né? Que era grandão. Agora, eles têm os oleodutos de gás, que são muito pequenos, né? Então, a gente precisa miniaturalizar os robozinhos, e aí veio várias pesquisas em cima disso. A gente tem agora um robô de 2 polegadas, que entra dentro do cano de gás, e vai fazer toda a análise por sonar de rachaduras e tal. Então, esse tipo de iniciativa, a gente tem brigado muito para conseguir levar adiante patentes, né? O nosso robô, a gente bolou um robô especialmente desenvolvido para trabalhar em escolas. Então, a primeira coisa que ele tem que ser é um tanque de guerra, né? Porque se existe ambiente mais desafiador para um robô do que uma escola, eu desconheço. Se o robô sobreviver, né, a centenas de alunos querendo tocar, arranhar, cutucar, tirar pedacinho, morder os pneus para ver o que acontece, né? Empurrar a escada abaixo para ver se ele para em pé. Temos um robô muito interessante. Esse robô, ele não tem lado de cima nem lado de baixo, ele consegue se voltar a ficar em pé caso ele seja derrubado, né? E os primeiros contatos com o robô que a gente levava nas escolas, a gente chegava com robôs pequenos. Então as crianças olhavam assim, cadê o robô? Cadê o robô? A gente tirava o robô da caixa, isso aí é carrinho de controle remoto. Meu irmão tem um igual. Então a gente construiu um tanque de guerra enorme, assim, que ele carrega pessoas sentadas em cima. Se você sentar em cima, ele é capaz de te levar, né? Inclusive a gente vive brincando aqui pelas ruas da USP, né? Sentado fazendo corrida com esses robôs. Então esse robô, ele é tão inovador e acabou tendo interesse da Embrapa, por exemplo, porque é um robô capaz de resistir a terrenos irregulares, como é um terreno agrícola, né? Então a gente acabou levando esse robô, fazendo pedido de patente. A USP tem uma agência para isso, que tem nos ajudado bastante, pessoal muito carinhoso, muito competente. E esse robô agora passou pela revisão final, depois de 1 ano e pouco, né? Do pedido de patente, a gente está encaminhando, está depositando esse pedido agora, nos próximos meses, eu acredito. E daí essa patente seria o primeiro robô brasileiro de fato patenteado?
sabe que isso nunca tinha me ocorrido. Eu acredito que sim, isso necessita uma pesquisa exaustiva, né, para a gente afirmar com certeza, mas eu desconheço. Não, existe um robô da Petrobras, que eu sei que o pedido de patente está encaminhado também. A Petrobras desenvolve robôs também. Numa universidade pública, né, de domínio público. Mas de universidade... Que a gente pode entender até pela configuração, toda a história que você nos passou desde o início da sua formação, um robô de domínio público, porque afinal de contas nós estamos falando para você, né, e nós estamos dentro da USP, que é uma universidade pública. Talvez seria um grande avanço que essa patente saísse, até para que o ser humano, de repente menos favorecido até numa situação econômica, se sentisse também parte inclusa desse processo todo, porque ele não está fora disso, né, professor? De maneira Parece que a gente está nenhuma, falando de robôs, de cifras de milhões de dólares. É claro que isso tem um custo financeiro. Agora, o custo para a humanidade, né, essa relação custo-benefício, ela é enorme e é difícil da gente entender isso. Mas você vai nos explicar isso com excelência. Então, eu vou tentar. O nosso interesse é regional, acima de tudo, né? A USP tem que estar preocupada com a escola pública aqui da cidade de Araci, né? Então, a gente tem feito trabalhos levando computadores para lá, dando cursos, ensinando. E aí, nesse contexto, a gente insere os robôs também. E o retorno tem sido muito grande aqui, no sentido de que a gente acaba atraindo alunos para nós mesmos, né? Esses alunos serão formados pela USP e aí vão acabar criando empresas, muitas vezes com o auxílio da FAPESP, né? Através de programas tipo o PIP, que dá dinheiro, né, para se prototipar ideias e grandes ideias. Então agora tem recursos para serem prototipadas e, se derem certo, gerar empresas e empregos, né? Então é alguma coisa assim, um laço, né, realimentado, onde a gente leva os robôs das escolas, os alunos se despertam para isso. Nisso a gente está criando mercado para ex-alunos nossos que fundaram empresas, venderem robôs para as próprias escolas, como existe aqui no Parque Tech, por exemplo, empresas fazendo isso. Então, a cadeia se alimenta. A cadeia se alimenta. O mercado de robótica no Brasil é um mercado muito reprimido, no sentido de que, até muito pouco tempo atrás, era necessário importar robôs, né? A gente importa alguns robôs para a USP mesmo. E só para colocar o robô numa caixa, o último agora, isso dados do mês passado, para colocar o robô numa caixa e despachar para cá, a gente gasta R$900. Imagina, você vai comprar um robô, né? E aí quebra a repimboca da parafuseta da rodinha do robô. O que a gente faz? É mais R$900 para botar esse robô numa caixa e despachar para o fabricante, para que ele possa arrumar, né? Mesmo que esteja na garantia ainda. Então o que acontece? A gente importa com dificuldade um robô desses, quando ele quebrar, acabou, se encosta, a gente não tem dinheiro depois para mandar arrumar isso. Então, desenvolver robô aqui é uma coisa essencial para despertar a demanda, porque o robô vai entrar com um custo muito mais baixo, a gente vai ter manutenção acessível, a gente vai ter acesso a cursos e treinamento de como usar, né? Então, isso, enquanto a gente não tiver isso, a gente não pode reclamar, né, que o mercado brasileiro não se interessa em robô. Ele se interessa e muito. O problema é que as dificuldades são muito grandes. Então, a gente precisa pensar no começo, no meio e no fim da coisa, né? Então, esse trabalho que a gente faz nas escolas com os robôs é um pedacinho de um plano maior, né? É um plano maligno meu, assim, de querer criar mercado para robótica, criar empresas de robótica e criar, no futuro próximo, nosso instituto de robótica, que estaria fomentando, buscando recursos, unindo necessidades e desenvolvedores, né? A indústria tem várias necessidades, a gente tem vários desenvolvedores. O instituto, ele encaminha uma coisa para outra, põe essas pessoas para conversar no mesma linha do IEA, por exemplo, né? Que tenta fazer a comunicação entre a necessidade e o inventor. Professor Simões, eu quero primeiramente lhe parabenizar pela sobriedade e pela clareza que o senhor trata de um tema tão difícil de se explicar, e o senhor consegue, de uma maneira linear, deixar o assunto claro. Mas eu queria te provocar nesse final. Lá vem. Nós estamos mexendo aí com inteligência artificial, é uma das áreas de atuação. E você me dizia um pouco antes da entrevista
que o conceito inicial da inteligência artificial está sempre baseado na natureza. Houve uma criação antes. Queria que você falasse um pouquinho disso e te dar as últimas palavras do programa para você encerrasse esse debate de hoje. Então tá. A inteligência, né, ela é tão necessária na robótica, porque a minha mãe, por exemplo, quer um robô que lave a louça na nossa casa. Agora ela já quer um robô que acerte a hora do videocassete para ela, né? Então, a demanda por comportamentos inteligentes nas máquinas é muito grande hoje em dia, aplicações industriais, inclusive, né? E a gente vem tentando correr atrás, né, do tempo perdido para conseguir gerar mecanismos que possam fazer a cognição, que possam interpretar os dados dos sensores dos robôs e decidir como agir corretamente. Tradicionalmente, isso tem sido feito programando o robô com um conjunto de regras, tipo, se acontecer tal coisa, então atue dessa maneira. Então, o que o projetista de robô tem que fazer? Ele contrata um especialista no assunto, por exemplo, a minha mãe, no caso de lavar a louça, e aí a gente entrevista esse especialista e vai perguntando para ele, se acontecer tal coisa, o que o robô tem que fazer? Aí ele vai te dizer, aí tu programa ali. Então gera-se um conjunto de regras que o robô vai seguir depois. E aí quando esse robô vai lavar a louça, ele vai seguir aquelas regras. O problema é que sempre aparece um pratinho do tamanho que tu não especificou. O gato vai acabar parando no micro-ondas, a gente sabe, né? Então, nessa situação acontece o erro. E aí o robô se comporta mal e acidentes podem acontecer. Então agora a gente quer construir robôs do futuro onde, inspirados em mecanismos da natureza, por exemplo, em pequenos animais, na resposta de colônias de insetos, né, abelhas, formigas, como que os animais se adaptam a situações novas, e a gente tenta implementar matematicamente esses mecanismos dentro da inteligência artificial do robô. E aí a gente cria um robô que seja adaptativo a situações novas. Um robô que, quando ele chega na frente de uma situação onde não foi programado para se comportar, ele busca por alternativas. E quando ele aprende, a robótica ela tem certas vantagens em relação aos animais, né, os seres humanos também. Quando o robô aprende, por exemplo, lá no Japão, a resgatar uma vítima de um incêndio, por exemplo, de uma maneira nova, que deu muito certo, via internet, ele automaticamente pode ensinar todos os outros robôs do mundo inteiro. Então, um robô aqui no Brasil pode estar em contato permanente com robôs do outro lado do mundo, onde se esses robôs estiverem tentando coisas novas, eles vão acabar aprendendo mecanismos muito melhores, inclusive, do que o especialista seria capaz de programá-lo, porque ele que está ali, né, incorporado e testando essas técnicas.